Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do estudo do Catecismo. Já te convido a se inscrever aqui no canal, nos ajudando assim a evangelizar através da internet. Ainda estamos no comecinho do estudo do Catecismo. E nas últimas aulas nós ensinamos sobre o credo e falamos sobre o primeiro artigo. Quem lembra o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vimos então nesse primeiro artigo do credo Deus como Pai, como Criador, e eu expliquei em uma das aulas, falei sobre isso. Deus criou todas as coisas, e das coisas que Deus criou, visíveis e invisíveis, como nós vemos no credo mais completo, que é o símbolo niceno constantinopolitano, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quais são as coisas visíveis? São as materiais, as coisas físicas. E quais são as coisas invisíveis? São as coisas espirituais. Não somente os espíritos, mas, por exemplo, o tempo. O tempo é imaterial. É uma criatura de Deus. A própria ciência mostra que o tempo, ele é criado. Então vamos lá. Das coisas invisíveis, o que há de mais perfeito que Deus fez? Foram os anjos. A 5ª aula do estudo do Catecismo, disponível aqui no nosso canal, falamos somente sobre os anjos. Depois, na 6ª aula, falamos sobre a criação do homem, sobre o pecado original, os dons preternaturais, a queda e etc. A aula passada, criatura querida, é muito importante. Com ela você vai perceber mais profundamente a dignidade do homem. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, se você não acompanhou, volte lá, na 6ª aula. A partir de hoje e nas próximas aulas, vamos ver quantas aulas ainda vamos levar, mas já adianto que eu não tenho pressa. Para mim, o importante é que você aprofunde a fé. Isso não é um curso que você tem que acabar e fazer prova. Isso é mais importante. Tem a ver com a sua salvação. Por isso é importante que você se dedique e busque aprofundar a sua fé. Nós estamos estudando a fé por quê? Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Ninguém ama o que não conhece, lembram? Nós queremos conhecer para amarmos mais a Deus, amarmos mais a Jesus maravilhoso e a Santa Igreja. É um fato que as pessoas que saem da igreja, que se tornam protestantes, os que desistem da fé católica, o fazem porque não conheciam a fé. E a partir do momento que as pessoas que estão fora da igreja começam a conhecer a fé, elas percebem que a verdade é estar nessa igreja que o próprio Jesus fundou, a Santa Igreja Católica. E principalmente no Instagram eu tenho visto inúmeros testemunhos de jovens, de adultos que conheceram o catolicismo, tiraram as suas dúvidas, viram que as suas encrencas e dúvidas eram coisas simples de serem resolvidas. Perceberam pela luz da razão e da fé, iluminados pela fé, pela graça de Deus, que a doutrina da igreja é a verdadeira que Jesus deixou. E voltaram para a Igreja Católica. Inclusive, pessoas que nunca foram católicas, pessoas que eram de famílias protestantes, virem para a fé católica só por estudarem o catecismo.
eu estou dirigindo a você que me assiste e acredito ser católico, mas se você não é católico, seja bem-vindo, seja bem-vinda para conhecer a doutrina da Igreja, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus maravilhoso. E para que você entenda a importância de estudar, nós não temos pressa, temos um desejo de aprofundar a nossa fé. Vamos lá. Hoje passamos para o capítulo 3. Na verdade, eu estou pegando como base na aula de hoje o Catecismo de São Pio X. Mas, como eu falei desde a primeira aula, eu uso também, é claro, o Catecismo da Igreja Católica. Uso o Catecismo também conhecido como Catecismo de Trento e outros catecismos. Não estamos seguindo apenas um texto, ok? Que fique claro isso. O segundo artigo do credo é: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, um só seu Filho, nosso Senhor. Primeiro nós vimos, creio em Deus Pai. Agora, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse artigo, essa frase nos ensina o seguinte: quando eu digo que eu creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, Filho de Deus Pai e nosso Senhor, eu estou dizendo que eu creio que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou dizendo que Ele é Deus igual ao Pai em majestade e divindade. Eu estou dizendo que foi Ele que, junto com o Pai, criou todas as coisas. Então Ele é Criador, Ele é Senhor como o Pai. Isso é muito importante, porque nós cremos em um só Deus, só existe um Deus. Mas este Deus também são três pessoas. E nós falamos sobre isso em aulas passadas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Jesus maravilhoso, que antes da encarnação nós chamamos o Verbo de Deus e a partir da encarnação ele recebe o nome, Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês o que o catecismo vai perguntar. Por que se chama Filho a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Porque é gerada pelo Pai, por via da inteligência desde toda a eternidade. E por esse motivo se chama também Verbo eterno do Pai. Eu expliquei em outra aula. Vou fazer uma rápida revisão. Quando nós falamos gerado, não significa que existe um princípio, porque eu fui gerado pelos meus pais. Mas antes eu não existia, então fui gerado no tempo. Quando nós falamos que o Verbo, Filho de Deus, é gerado, nós estamos falando de uma natureza, claro. Não conseguimos contemplar a divindade, a Trindade. Mas nós podemos, com a nossa razão, com o nosso raciocínio, entender. Nós podemos aceitar que a natureza dele é ser gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estou usando essa palavra para ficar mais compreensível para a gente, porque a natureza é a mesma, é a divina, mas ele é gerado eternamente pelo Pai desde toda a eternidade. Então não existe um princípio, ele é Deus. Já é assim, entendeu? Ele já é assim. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele não se torna filho, ele já é desde sempre. Então, Jesus chama-se Filho único de Deus Pai, porque só Ele é por natureza seu Filho. E nós? Nós somos seus filhos por criação e por adoção.
só reforçando. A natureza de Jesus é ser filho do Pai. Não é que uma hora passou a ser, não existe isso. Ele é filho desde toda a eternidade. Agora, ele é o único, porque só ele é por natureza. Mas a criação, e nós falamos isso nas últimas aulas, Deus é Pai porque Ele é o Criador. E também nós, por uma natureza diferente, por uma adoção, nós somos filhos adotivos de Deus. Eu também falei nas aulas passadas que nós não podemos dizer que todos são filhos de Deus. Claro, todos nós fomos criados por Deus, mas quando batizados, nos tornamos cristãos e assim passamos a ser filhos de Deus, adotados por Deus como filhos do Filho Jesus Cristo, entendeu? O Verbo, ou o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele também é nosso Senhor. Não só porque ele é o Criador junto com o Pai e o Espírito Santo, mas também por causa da encarnação, porque ele se fez homem na cruz, nasceu de Maria e morreu na cruz, ressuscitou para a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor. E por que se chama Jesus? Isso aqui está bem interessante. O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus. Por quê? Porque a palavra Jesus em hebraico é Yeshua, que significa Salvador ou Deus salva. Por ser o nosso Salvador, por nos salvar da morte eterna, e esta é a natureza de Jesus, ele é o Salvador, por isso que o Pai quis que ele se chamasse Jesus. O anjo, quando anunciou a Maria, já deu o nome dele. O anjo disse: ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Com isso, então, estava se cumprindo uma profecia, mas, na verdade, o nome que Deus impôs, que São José e Nossa Senhora colocaram por ordem de Deus, é Salvador. Deus salva. O próprio nome de Jesus já mostra a sua missão. Então, quando o anjo anunciou a Maria, disse que ele deveria ser chamado Jesus. Agora, você preste atenção que o anjo não falou a Maria que ele deveria ser chamado de Jesus Cristo, mas somente Jesus. Por que então nós usamos a palavra Cristo? Já parou para pensar nisso? A palavra Cristo significa ungido do Pai. Assim como no Antigo Testamento os profetas e os reis eram ungidos, Jesus é ungido por excelência. Ele é por excelência ungido do Pai e por isso ele é por excelência o Cristo, o ungido. E é interessante que essa palavra você conhece muito bem. Quando você vai ser crismado, a crisma significa unção. O sacramento da crisma tem a ver, crisma, Cristo, entendeu? Significa unção. O que é a pessoa crismada? É aquela pessoa que foi ungida pelo Espírito Santo, recebeu o óleo da unção, o óleo do crisma. Então daí que vem a palavra Cristo. Eu poderia até dizer sem errar que o nome do Filho de Deus encarnado é Jesus e Cristo é a sua missão. Ele é ungido na sua missão. É Jesus que é o Salvador, mas Cristo é sobrenome, digamos assim. Por isso que na palavra de Deus diz que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos. O nome próprio do Filho de Deus encarnado é Jesus Cristo, porque Ele é Jesus, o Salvador, o ungido. Entendeu?
Como é que foi essa unção de nosso Senhor? Você pode perguntar, foi uma unção corporal? Porque no Antigo Testamento os reis eram ungidos na cabeça. O profeta derramava o óleo na cabeça deles, inclusive tem um salmo muito bonito, não me recordo qual, que fala da unção de Arão, que foi sacerdote no Antigo Testamento, que foi ungido de Deus. Então o salmista vai dizer que o óleo escorria da cabeça pela barba de Arão, essa grande quantidade de óleo. Esse mesmo rito a Santa Igreja adotou na sagração dos bispos. Talvez você nunca tenha visto como é a ordenação de um bispo. Talvez você já tenha visto a ordenação de um padre, porque é mais comum. Na ordenação sacerdotal, os padres são ungidos nas mãos. É por isso que depois de ordenado, os pais beijam e depois os sacerdotes presentes também beijam as mãos do padre ordenado. E quando ele celebra suas primeiras missas, ele oferece as mãos para que os fiéis possam beijá-las. E com isso nós ganhamos indulgência. Por quê? Porque aquelas mãos foram ungidas com o santo óleo do crisma, da unção. E elas agora serão mãos de Cristo para consagrar o pão e o vinho, transformando no corpo e sangue de Cristo. E também para perdoar os pecados, para realizar os sacramentos. E o bispo, que já é um sacerdote, ele na ordenação episcopal é ungido na cabeça para significar que ele é o chefe, ele é o cabeça. E nós leigos, você pode perguntar, e nós? E para nós? Bem, nós recebemos a primeira unção do batismo. Depois, no crisma, somos ungidos de novo na testa com o santo óleo do crisma. Isso significa que nós também participamos da unção de Jesus através dos sacramentos da Igreja. Então, respondendo à pergunta que fiz, não é a unção corporal do corpo. Nós recebemos a unção do corpo, mas Jesus, ele recebe a unção espiritual divina. Então, como é que diz o catecismo? Vou ler para vocês. A unção de Jesus Cristo não foi corporal como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, como eu falei, mas toda espiritual divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Jesus não precisa de uma bênção especial ou de uma unção especial. Ele é ungido por natureza, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Ele já é por ele mesmo ungido. Continuando. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Será que os homens sabiam de Jesus antes da sua vinda? Claro, gente, sim. Se você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, você já ouviu alguns trechos da Bíblia. Você deve saber que os homens tiveram conhecimento de Jesus antes da sua vinda pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais. Já Adão e Eva, eles já sabiam disso, ao qual renovou aos santos patriarcas Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, etc. Também aos profetas Jeremias, Isaías, etc. E muitas figuras que o designaram. Então, toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, São Jerônimo vai falar isso, toda a Bíblia fala de Cristo. Todos os acontecimentos bíblicos, as imagens bíblicas, todas elas apontam para Cristo.
Mesmo séculos e séculos antes de Cristo, milhares de anos antes do nascimento do Salvador, Deus já estava, desde Adão e Eva, como fala o Catecismo, Deus já estava pré-anunciando o nascimento do seu Filho. Por exemplo, na verdade isso é muito bonito. Talvez você não saiba, mas aqueles acontecimentos bíblicos, como a passagem do Mar Vermelho, é uma história real onde o povo judeu estava escravo no Egito. Deus os conduz e toda aquela ceia que acontece, eles matam um cordeiro, e tem que comer o cordeiro inteiro sem quebrar os ossos. E o sangue do cordeiro é aspergido, eles passam dos umbrais das portas, pintam assim um sinal, porque o anjo da morte iria passar e matar os primogênitos. Toda essa história muito bonita. E depois, lembrando aqui, eles fogem e ficam presos, encurralados à beira do Mar Vermelho, tendo atrás o exército do faraó. Aí Deus manda Moisés tocar a água do Mar Vermelho com a vara, e o que acontece? O mar se abre e o povo passa pelo Mar Vermelho. O exército do faraó corre atrás do povo. Quando está lá no meio do mar, o povo já tinha passado para outra margem, Moisés toca de novo e o mar se fecha. E o faraó com todo o seu exército se afogam. Pronto. Toda essa história, que com certeza você já viu em filmes, desenhos animados, novela, ou já deve ter lido na Bíblia, tudo isso que aconteceu verdadeiramente é um sinal de Cristo, sinal do povo de Deus, sinal da sua vida. Ei, criatura, sua vida está ali. Por exemplo, você foi escravo do pecado. Digamos que uma pessoa que foi batizada quando adulta, mesmo quando bebezinho, já era escrava do pecado, porque pertencia a Satanás. Sabe? Antes do nosso batismo, Satanás tinha direito sobre nós. Por isso que no batismo existe um exorcismo. No batismo tradicional é muito bem evidenciado esse exorcismo, mas também no batismo atual do novo rito também tem um pouquinho. Por quê? Porque antes do batismo, Satanás teria direitos sobre nós. Então, o povo escravo do Egito do faraó é símbolo, sinal, profecia da nossa própria escravidão. Nós somos escravos do pecado. Então, todo aquele ritual que Deus mandou por fazer, comer a ceia, pegar um cordeiro, comer ele inteiro sem quebrar os ossos, pegar o sangue dele, aspergir nas portas, para que quando viesse o anjo exterminador não ferisse o primogênito de cada família, aquilo também é um sinal de Jesus. João Batista vai dizer quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Salvador. Jesus foi crucificado e nenhum osso seu foi quebrado. Entenderam agora? E o seu sangue nos liberta da morte. Olha lá. Criatura, como é que isso se realiza? Preste atenção. Quando o povo vai fugindo, eles não conseguem escapar do faraó, assim como nós não conseguimos nos libertar da escravidão do pecado sem a graça de Deus. Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho e assim também para nós sermos libertos da escravidão do pecado e do demônio, nós somos chamados a passar pelas águas do batismo. Jesus criou o sacramento do batismo, justamente que é o ritual onde nós recebemos a graça de Deus e nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos livres. Na medida que o Mar Vermelho se fechou
e afogou Faraó e seus exércitos, o demônio foi derrotado pelas águas do batismo. Pelas águas do batismo, o inimigo é derrotado e nós nos tornamos livres. Nos tornamos filhos de Deus e o demônio não tem mais poder sobre nós. É muito bonito o rito do batismo, se é feito e observado todos os detalhes. Quando o padre traça o sinal da cruz na testa da criança, ela então é marcada com o sinal de Cristo. Isso é muito bonito. Nós que somos batizados, somos marcados com o sinal de Cristo e o demônio não tem mais direito sobre nós. Como é que ele tenta reaver esse direito? Nos fazendo cair do pecado mortal. E o que é o pecado mortal? É eu querer ter saudade da cebola do Egito, querer voltar para a escravidão. O povo de Deus no deserto, diz a Bíblia, que eles sentiam saudades do Egito, por incrível que pareça. E a história sagrada é muito linda. Deus foi provando o povo, foi amadurecendo, foi educando. Teve todo aquele episódio das serpentes. Então veja, o povo lá no deserto, as serpentes começaram a picá-los por causa das murmurações. Eles começaram a morrer. Então Deus mandou, escute bem, Deus mandou Moisés ir lá e esculpir uma serpente de bronze. Aí, o pessoal que fala mal das imagens, hein? Deus manda Moisés colocar uma haste bem alta e todos que olhavam para aquela imagem da serpente de bronze. Aí, caríssimos amigos protestantes, está na Bíblia isso aí, na minha e na sua. Observe que Deus não só mandou fazer uma imagem, mas mandou fazer uma imagem de um animal horroroso. Por sinal, que fez o homem cair no Gênesis. Nem era um animal bonitinho. E diz a Bíblia que bastava olhar. Aí você fica falando que nós católicos beijamos, tocamos, mas calma lá. Diz a Bíblia que bastava que olhassem para aquela imagem de serpente, que inclusive lembra o demônio. Deus mandou Moisés fazer isso. Eles eram curados ao olhar para aquela imagem e isso é um símbolo daquele que foi elevado no alto da cruz. Eles eram curados do veneno das serpentes que estavam matando o povo ao olhar a imagem. Criatura, se olharmos para Jesus com fé, o Cristo crucificado, pedindo a cura do veneno da serpente, Ele nos cura. Qual é a serpente que quer nos levar à morte? O demônio, o antigo tentador. Então, quando nós caímos no pecado mortal depois do batismo, veja que eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Então, depois do batismo, acontece de você cair no pecado mortal. Acontece. Olha para a cruz, olha para o Salvador. Ele nos perdoa de novo e de novo através do sacramento da confissão, da reconciliação. Gente, toda essa história que eu contei, que eu falei, que dá vontade de falar bem mais, porque é muito bonita, é para dizer que toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de nosso Senhor Jesus maravilhoso, aponta para Cristo. Quem vai dizer isso é um santo da nossa igreja muito conhecido, porque foi o santo que traduziu toda a Bíblia do original para o latim, que é São Jerônimo, responsável por essa tradução chamada Vulgata, muito usada pela igreja até hoje. Vamos lá. Como sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Vou ler
o que nos explica São Pio X. Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque nele se cumpriu primeiro tudo que anunciavam os profetas. Futoxin, não sei se você já ouviu falar nesse bispo, ele tem uma palestra fantástica. O homem era um gênio maravilhoso. Nessa palestra ele prova que a verdadeira religião é a Igreja Católica. E ele faz... Bom, eu não vou citar aqui as palavras dele porque eu não decorei, mas vale a pena você ler ou assistir os vídeos dele. Ele falava o seguinte, veja, todos os fundadores de religião, Maomé, Buda, Confúcio ou qualquer outro fundador de religião, eles começaram um determinado momento a pregar a sua doutrina, sua filosofia e fundaram as suas crenças, suas religiões baseadas neles mesmos. Mas vai dizer o Santo Bispo, a verdadeira religião, que é a Igreja Católica, o fundador foi anunciado há muitos séculos antes. Então já se esperava o nascimento, e quando ele nasceu, foi se cumprindo, palavra por palavra, de tudo o que tinha sido anunciado. E já estava escrito séculos antes. Inclusive detalhes da vida de Jesus, onde nasceria, que nasceria de uma virgem, como ele morreria, até detalhes da sua paixão, quando diz o profeta Isaías, lá no capítulo 43, que ele teria a barba arrancada, seria cuspido. Então lá você vai ver o servo sofredor, se não me engano, capítulo 43 mesmo. Você vai ver o cumprimento das profecias nas palavras de Jesus, dos milagres de Jesus. Tudo aquilo tinha sido já profetizado antes. Então, primeiro motivo pelo qual nós temos certeza que Jesus é o Salvador, é o Messias enviado por Deus. Segundo, por tudo que representavam as figuras do Antigo Testamento que eu acabei de explicar anteriormente. Então, o que é que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor a tribo, a família de que deveria sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da paixão, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Quais são as principais figuras ou símbolos do Redentor? Nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, quais são? O inocente Abel, que foi morto por Caim, figura de Jesus, símbolo. O sumo sacerdote Melquisedeque, que oferece pão e vinho. Interessante, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento são de carne, são de ovelhas, bodes, pombas, bois. É sempre sangue derramado de animais vivos. Melquisedeque, rei de Salém, oferece pão e vinho, figura de Jesus. O sacrifício, e vai se falar só um pouquinho sobre Melquisedeque, ele não tem, ele aparece assim, sem genealogia, como se ele não tivesse origem. E também é uma figura de Jesus que no Novo Testamento vai se reportar a ele. O sacrifício de Isaac, gente, muito bonita essa história.
Quando Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, foi a origem do povo eleito de Deus, e Deus promete a ele um filho. Tem toda a história bonita, os anjos aparecem, e é muito interessante porque aparecem 3 anjos, uma manifestação da Santíssima Trindade. Os padres da igreja foram perceber até pela linguagem. Tem hora que eles falam na primeira pessoa, tem horas que eles falam nós. Então, Deus mandou esses anjos que representam Ele mesmo, ninguém sabe, talvez seja o próprio Deus que apareceu em forma de anjo para Abraão e disse que ele teria um filho. Ele não acreditou. A mulher já estava velhinha e ele também. Então, ele foi lá e quis fazer do jeito dele. Como? Foi e teve um filho com a escrava, Ismael. E depois disso, tem toda uma confusão. E quando ele já estava bem velhinho e Sara, sua mulher, também bem velhinha, por milagre de Deus, eles tiveram um filho. E quando Isaque tinha 12 anos, Deus mandou ele subir no monte e sacrificar seu filho. E é muito bonita essa história. É muito interessante porque Abraão vai obedecer a Deus. Aí você pode dizer, nossa, Vitor, que coisa louca. Deus mandar ele matar o filho. Tem uma explicação que tem a ver com os deuses da época que costumavam pedir sacrifícios de crianças, mas que não vai dar tempo de explicar. E vamos deixar para depois. Mas vocês imaginam a dor de Abraão tendo que matar o seu filho, oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Ele foi com um burrinho, lenha e 2 servos. E ele deixou os servos embaixo com o burrinho. Quem é que entra em Jerusalém montado no jumentinho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Isaque sobe o monte e o pai Abraão manda ele levar o feixe de lenha. Quem é que sobe o monte do Gólgota carregando a lenha nas costas? Nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Quando eles chegam lá em cima no monte, eles recolhem pedras, fazem um altar de pedra e Abraão então amarra seu filho. Jesus também foi amarrado. E olha, Isaque era um adolescente, Abraão um velhinho. Vocês acham que Isaque não teria força e agilidade de fugir do seu pai? Claro que teria, mas Isaque muito docilmente deixou o pai amarrar ele e Abraão botou Isaque em cima da lenha. Criatura, o pai permitiu que seu filho subisse em cima da cruz. Abraão então pegou o cutelo. Cutelo é uma faca de 2 gumes. E ergueu o braço para descer sobre o coração de Isaque com toda a força. Naquele momento Deus disse, basta. Agora eu sei que você tem fé. Veja a prova de fé que Deus fez Abraão passar. Só que no caso de Jesus, Deus não disse basta e deixou o cutelo. No caso, a lança transpassou o coração de Jesus para a nossa salvação. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu único filho para nos salvar. Então Isaque é figura. José, gente, dá para fazer muitas aulas falando desses personagens. Hoje nós estamos fazendo um estudo bíblico, né? José era filho de Jacó, que era neto de Isaque. Foi vendido por inveja dos irmãos, vendido como escravo no Egito. Aquela história fantástica que você deve conhecer, José do Egito. E por causa dele, daquele filho querido, ele salva todos os irmãos, salva todo o povo, perdoa os irmãos e todo o povo é salvo. Também o profeta Jonas. Jesus diz que
o profeta Jonas é sinal dele. O profeta Jonas, que foi enviado por Deus para salvar Nínive, teve medo, voltou e foi num barco e o barco ia afundando. Os demais marinheiros, sem saber o que fazer, dizendo que tinha alguém lá amaldiçoado, porque não é possível uma tempestade dessas. Então fazem um sorteio e descobrem que é Jonas o amaldiçoado. Ele diz que é ele mesmo e para acalmar a tempestade ele pede que joguem ele no mar e a baleia vai lá e o engole. Ele fica 3 dias e 3 noites ali dentro. Então é sinal também de Jesus, que ficou sepultado por 3 dias. Também é sinal de Jesus a serpente de bronze, que já falei, e etc. Então, como disse São Jerônimo, tudo aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós sabemos que Ele é o Messias e nenhum outro fundador de religião tem sua vida minuciosamente profetizada. Mostramos então que Ele é o Messias. Sabemos que Ele é Deus também porque nós podemos dizer que Jesus é Deus pelo testemunho do Pai Eterno. Deus disse que Ele era Deus quando no batismo disse: "Este é meu Filho muito amado, no qual ponho toda a minha complacência, toda a minha afeição, todo o meu amor." A segunda prova de que Jesus é Deus foi dita por Ele mesmo. Pela afirmação, Ele disse que Ele era Deus. Ele disse: "Eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai." E os milagres que Jesus realizou, ressuscitando os mortos, acalmando a tempestade, Jesus falava e as coisas aconteciam. Então, a palavra de Cristo é criadora, é divina. Sobretudo, perdoar pecados. Nenhum outro profeta ousou dizer: "Teus pecados estão perdoados" ou "te perdoo". Só Deus pode perdoar pecados e Jesus falou isso. Ele mesmo disse que Ele era Deus. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Os apóstolos nos afirmaram que Jesus era Deus, então nos transmitiram esta verdade de fé e pela tradição constante da Santa Igreja Católica. Para finalizarmos, quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Bem, o principal foi a ressurreição. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder, curou os enfermos, deu vista aos cegos, fez ouvir os surdos e ressuscitou os mortos. Tudo isso também estava profetizado do Antigo Testamento. Bem, já estão falando no meu ouvido que preciso terminar a aula, mas eu quero que você coloque aqui nos comentários como é a sua fé em Jesus. Você já experimentou, já viu na sua vida os milagres de Jesus? Você crê profundamente que Jesus é o Senhor e Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Que Ele é Deus? Como é a sua fé? Coloque nos comentários. Muitas pessoas vão assistir essa aula e o seu testemunho pode transformar a vida de alguém. O seu relato de fé pode devolver a fé a alguém que está perdido. Não deixe de comentar sua experiência de fé, sua graça alcançada, o milagre desse Jesus na sua vida. A aula de hoje é sobre Jesus. É para falarmos de Jesus e por isso eu paro aqui. Mas você continua daí, colocando nos comentários. Teve alguma cura que você alcançou? Alguma graça que você alcançou? Jesus te concedeu essa vitória? Coloque nos comentários.
Coloque nos comentários quando você se sentia perdido, sem fé, desanimado e Jesus te tocou. Testemunhar é evangelizar, criatura. Então, você vai evangelizar, me ajudar a evangelizar hoje. A segunda parte dessa aula é com você. Escreva nos comentários o seu testemunho de fé, seu relato de fé sobre Jesus. E peço a você que está assistindo essa aula, para quando finalizar, ir nos comentários e ler os relatos de fé, para que você também possa ser edificado, fortalecido desse Jesus maravilhoso. Se você sentir de contribuir com essa obra de evangelização, na descrição dessa aula estará a chave Pix. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.